Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta segunda-feira. Vamos falar sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Amanhã, 12 horas, sorteio das fases preliminares da Copa Libertadores da América. E o Botafogo saberá qual será o seu adversário, terá ali, caso você não pegue no sorteio, nenhum dos times que venha da primeira fase. O Botafogo entrará na segunda fase. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira. O Botafogo vai jogar a segunda e a terceira rumo a uma vaga na fase de grupos da competição sul-americana. E nós já sabemos qual será ali o pote do Botafogo e até mesmo onde o Botafogo entrará caso vá, se Deus quiser, chegue ali a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Vou passar para vocês aqui as possibilidades do Botafogo em relação à competição sul-americana. Relembro, o sorteio será amanhã às 12 horas, horário de Brasília. Então amanhã, terça-feira, 19 de dezembro, 12 horas, o sorteio da Copa Libertadores. O Botafogo entra na segunda fase preliminar e pode enfrentar o Godoy Cruz da Argentina, Always Red. Esses dois times são os mais complicados, na minha opinião, da gente poder pegar em relação à primeira fase, porque o Godoy Cruz é um time argentino e a gente sabe que o futebol argentino, junto com o brasileiro, são os dois melhores em relação a clubes aqui da América do Sul. Always Red, altitude boliviana, então é mais complicado. A Portuguesa da Venezuela é um adversário mais fraco. Águilas Douradas é um adversário médio para fraco, dá para o Botafogo passar. Sportivo Trinidense também não é um time que dê pra gente ficar ali assustado, É um time talvez que seja mais aceitável, Um time ali que dá pro Botafogo passar. E os times que virão ali da primeira fase, ou Melgar, ou Defensor, ou Nacional do Paraguai, Aucas ou Puerto Cabello, e o quarto representante da Bolívia. Então o Botafogo pegará uma dessas equipes em relação à segunda fase da Copa Libertadores. A respeito da terceira fase, aí o Botafogo vai depender de cruzamento, No pote 1, que é o pote que o Botafogo está, nós temos Nacional do Uruguai, Atlético Nacional da Colômbia, Colo-Colo do Chile, Sporting Cristal, Red Bull, Palestino e El Nacional. Então, com os cruzamentos, o Botafogo poderá pegar uma dessas equipes, menos o Bragantino, na terceira fase, no caso, na terceira fase prévia da Copa Libertadores da América. É isso aí. Os jogadores do Botafogo, eles causaram isso, E agora resta a eles tirarem a gente desta enrascada, Tirarem a gente desta complicação que é a fase preliminar, as duas fases preliminares da Copa Libertadores da América. Agora, eles têm a obrigação de levar o Botafogo para a fase de grupos. E lá, chegando na fase de grupos, o Botafogo estará no pote 4, junto com Caracas, Liverpool, Huachipato, Cobresal e as 4 equipes que passarão junto com o Botafogo, 3 e mais o Botafogo, se Deus quiser, a gente chegando na fase de grupos. Ali você teria no pote 1, que o Botafogo pode pegar Fluminense, Palmeiras, River Plate, Flamengo, Grêmio, Penharol, São Paulo e LDU. O Botafogo com certeza pegará uma dessas equipes, chegando na fase de grupos. Pote 2, Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro cair no grupo de brasileiros, aí o Botafogo não corre risco de pegar o Atlético Mineiro. Se não cair no grupo de brasileiros, o Botafogo corre risco de pegar o Atlético Mineiro. Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes de La Plata, Barcelona de Guayaquil, Bolívar e Junior Barranquilla. Pote 3, São Lourenço, The Strongest, Universitário, Deportivo Táchira, Rosário Central, Alianza Lima, Milionários e Tajeres. Então, o Botafogo, devido a tudo o que aconteceu na reta final do Campeonato Brasileiro, ainda mais com essa bizarrice, da gente ter perdido o nosso título brasileiro, também agora corremos o risco de pegar um grupo complicado na Libertadores, ali na fase de grupos, além de termos que pegar talvez adversários chatíssimos nessa fase preliminar. E tudo dê certo para o nosso Botafogo em relação à Copa Libertadores. Lembrando, sorteio amanhã, 12 horas, com transmissão da ESPN, com certeza o GE vai mostrar o tempo real. E aqui no canal do TEF nós iremos trazer
ali por volta das 2 horas, assim que acabar o sorteio, dentro do nosso almoço com o TF, como que ficaram os grupos, né? O que o Botafogo encontrará pela frente nesse primeiro grande desafio que acontecerá ali no final do mês de fevereiro, para a gente saber quem vai querer viajar, para acompanhar para onde nós iremos viajar. Mas comentem aqui quem vocês gostariam de pegar em relação à fase de grupos. Primeiramente, ali a segunda fase da Copa Libertadores. Vocês gostariam de pegar ou Godoy Cruz, Always Red, Portuguesa da Venezuela, Águilas Douradas, Sportivo Trinidense, ou uma das equipes aqui do confronto, né? Melgar, Defensor ou Nacional, Aucas, Academia, Puerto Cabello ou Bolívar, né? Ou a equipe da Bolívia 4, que pode ser Jorge Wilstermann ou Aurora. Comentem aqui quem vocês gostariam de pegar nesta segunda fase da Copa Libertadores da América. Também deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos, WhatsApp, o canal do TF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. E, segundo o jornalista André Hernan, a equipe do Corinthians quer ali o Eduardo. O Eduardo é um dos jogadores que a equipe paulista está de olho. Segundo informações de hoje, né, de alguns amigos da imprensa, o Corinthians tentou até mesmo. O Alan Patrick fez uma proposta para o Internacional. Eles estão querendo um substituto para o Renato Augusto, que fechou com o Fluminense. Não faz mais parte do plantel corintiano para a próxima temporada. A equipe paulista está gastando pesado nesse ano. Novo presidente, então quer dar uma resposta. E com isso o Corinthians está indo pesado no mercado da bola. E com esse detalhe, estão de olho ali no Eduardo. Sabem que é um jogador caro em relação até mesmo aos valores que o Botafogo tende a receber se acontecer uma negociação. O Botafogo não vai liberar o Eduardo de maneira gratuita, isso é claro, evidente. O Botafogo não pode dar um mole como esse. Além disso, você tem a situação de uma negociação com o próprio jogador na parte salarial. Eduardo é um jogador caro, Eduardo não é um jogador barato, é um dos maiores salários do Botafogo e a multa rescisória dele é de 10 milhões de euros. Então, caso o Corinthians queira realmente o Eduardo, tem que abrir os cofres, né? Não adianta você simplesmente falar, eu quero o Eduardo. Não, tem que agir. E eu falo aqui, o Eduardo, eu acho que é um jogador que o Botafogo tem que ter no elenco, caiu muito de rendimento nessa reta final do Campeonato Brasileiro, mas aí entra o que nós precisamos, que ele tenha um outro jogador para ou revezar com ele, ou ele ser reserva imediato, para jogar junto. Tem que ter alguém ali para suprir alguma ausência do Eduardo. Esse ano ele exagerou ali em número de jogos e chegou na reta final do Campeonato Brasileiro, estava se arrastando em campo, fisicamente ele não aguentava mais jogar. Mas comentem aqui, vocês negociariam o Eduardo ou manteriam o Eduardo para a próxima temporada? E outro detalhe, essa informação vinda lá da Argentina, a fonte, né, é o jornalista Ángel Cabanha, da Rádio Cooperativa 770 AM, é de que o Facundo Cambeses, goleiro de 26 anos do Banfield, é um dos alvos do Botafogo para a temporada. É o goleiro ali que fez 44 partidas pelo Banfield, já atuou pelo Huracan e tem passagens pelas seleções de base da Argentina, né? Tanto a Sub-17 quanto a Sub-20. Ele tem contrato com o Banfield até o final do ano que vem. Além do Botafogo, segundo o jornalista, o Estudiantes de La Plata e também o Racing estão ali observando a situação do goleiro. É aquilo que eu tenho falado com vocês em relação a goleiros. O Botafogo tem vários nomes na sua lista, né? Tem goleiros experientes, goleiros brasileiros goleiros estrangeiros mais cascudos, goleiros brasileiros novos, goleiros brasileiros com idade mediana, goleiros brasileiros com idade avançadas. E vocês já sabem ali da negociação do Santos, que acabou vazando, que é goleiro do Flamengo. Mas fora ele, você tem outras conversas acontecendo. O Botafogo tá ali tentando um goleiro para o lugar do Lucas Perry, que vai sair do nosso clube no final do ano. E você tem algumas ações e operações acontecendo no mundo da bola. Mas comenta aqui, vocês conhecem esse goleiro? E qual seria seu goleiro favorito para assumir o Botafogo? Eu tenho um. Eu acho que o Botafogo tem que ir em um goleiro que seja bom e com futuro. Eu arriscaria todas as minhas fichas no goleiro João Paulo dos Santos. Seria o meu goleiro para o Botafogo. Eu tentaria essa contratação por causa dele ser um arqueiro novo, já jogou numa camisa pesada, já jogou com pressão
E esse ano ele não foi tão bem como ele foi sempre, mas para mim seria um goleiro, acho que o substituto ideal para o Lucas Perry, visando a próxima temporada. Ou você ir no mercado sul-americano e buscar um outro goleiro experiente, assim como é o Gatito Fernandes. Acho que seriam esses dois focos que eu teria. E tomara que o Botafogo esteja pensando assim. Tamo juntos, abraço, fiquem com Deus. 5 da manhã, não, por volta das 6, 7 da manhã amanhã, teremos o nosso Giro de Notícias. Está entrando um pouquinho mais tarde, devido a esses dias que eu estou aqui na Itália, né? Quando eu voltar pro Brasil, o Giro de Notícias voltará normalmente a ser às 5 da manhã. Valeu? Fui, tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Assistam os outros 2 vídeos aqui, gente. Dê essa moral, pô. Tô aqui trabalhando, sempre trazendo conteúdos pra vocês. Valeu? Fui!